eu continuo a querer saber se o Flamengo vai disputar o Campeonato Brasileiro como prioridade ou não. Depois que o Tite disse que a diretoria ia ter que definir as prioridades, eu fico me perguntando, será que o brasileiro será prioridade? Ou por causa das 9 datas FIFA, que podem ser 11, descobri eu hoje, não sabia que poderiam ser 11 por causa dos amistosos anteriores à Copa América. Enfim, pode ser que a diretoria decida, olha, o brasileiro não vai dar com esses 11 datas FIFA aí. Então nós vamos disputar a Libertadores e a Copa do Brasil. Sem depender disso, não sei o que dizer. Enquanto no Flamengo não se definir, eu não sei. Agora mesmo tem um jogo contra o Atlético Goianiense, estreia do Flamengo. Ninguém sabe se vai titular ou vai reserva. Se for de reserva, periga levar uma cipuada já na primeira rodada. Calma, Renato, de jeito nenhum. O nosso Melved é super favoritaço. Por enquanto está dando 55%. E são 11 datas mesmo, mas as duas primeiras, Renato, data FIFA, não é Copa América, então não tem rodada de Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão embora, vão treinar sem eles, mas não tem jogo do Campeonato Brasileiro. Hélio de la Penha, bem-vindo. A gente chamou você aqui na sexta-feira, porque logo além de você ser um personagem muito convidável sempre, na sexta-feira a gente tinha um novo programa aqui no All Sport dos mementos da semana. E no ano passado, se esse programa tivesse existido, no segundo tempo a gente ia ter só um time lá, uma rodada atrás da outra. Então, brincadeiras à parte, eu espero que o seu time esse ano dispute os dois turnos. E eu queria saber de você qual a expectativa do botafoguense depois de tudo que aconteceu em 2023. Olha, a gente passou realmente um período. A gente foi um time muito bipolar, né? Teve um primeiro turno excepcional e um segundo turno também excepcional, né? Porque você, de liderança, virar Z4 no mesmo campeonato é uma coisa que. Aí vale aquele ditado que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Eu fiz uma campanha no ano passado e acho que vou ter que manter ela esse ano, é que os jogos, a gente tinha que mudar o tempo do jogo. Então, acho que o segundo tempo, ele deveria ter apenas 40 minutos, sabe? Por que essa coisa de ter 45 e 45, sabe? Isso é uma simetria que não favorece o futebol, entendeu? Se o jogo tivesse 45 e 40, certamente o nosso resultado teria sido outro no campeonato de 2023, entende? Agora vamos ver como é que está, sabe? Eu, no final do ano, estava assim, pensando que a gente precisaria contratar alguns jogadores. Acabei virando o ano pensando que a gente precisava contratar mesmo um psicólogo, né? Eu acho que seria muito mais útil. Eu concordo sempre, quando tá ganhando e quando tá perdendo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as promessas que todos nós vamos fazer, vai amarrar fitinha, virar o santo ao contrário. Soube que o Hélio de la Penha tem uma ótima que não dá certo, então essa eu não vou fazer mais, não vou prometer subir em lugar nenhum, vou prometer outras coisas, mas a gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco. Boa tarde, Casão. Queria que você falasse na nossa enquete sobre os favoritos do campeonato, se você enxerga aí fora do óbvio, alguém que possa ser campeão brasileiro com todas as especificidades que a gente vai ter nesse campeonato brasileiro, e a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Se alguém pode, pensando nas datas FIFA, pensando nos outros times preocupados na Libertadores, se tem alguém que pode correr por fora. Olá, Marília, meus parabéns, te admiro muito também. Hélio, Alícia, Renato. Eu acho assim, para mim, os 3 favoritos, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, em igualdade de condições. Porque cada um tem uma característica muito forte que o outro não tem. Então, isso dá uma igualada. O Palmeiras é muito focado, muito concentrado. O trabalho do Abel, o trabalho mental do Abel com o time, além da parte tática, de ser um time resistente, de ser um time que joga até o final, né? O ano passado ele estava descartado. Aí, de repente, ele foi campeão depois, porque foi o único, talvez, que tenha focado na possibilidade de passar o Botafogo que estava lá na frente. Porque o Botafogo tinha 14 pontos na frente do segundo, e o segundo não era o Palmeiras. O Palmeiras era terceiro, quarto. E o Palmeiras foi lá e ganhou o campeonato. Então, essa determinação do time do Palmeiras é invejável.
O Flamengo, para mim, é o time mais técnico que tem na América do Sul. É um time altamente técnico, um elenco altamente técnico, muitas alternativas técnicas. Você pode fazer um meio de campo maravilhoso. Se põe Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta, só 2 no ataque. Pô, os 2 no ataque pode ser Pedro e Bruno Henrique, Cebolinha, enfim. O time do Flamengo, tecnicamente, ele é muito rico. O Atlético Mineiro, ele tem uma força, né? O time do Atlético usa muito a força física do time, do seu time. Não só porque tem o Hulk, que realmente faz a diferença na maioria das partidas, mas que a preparação do time é exatamente para acompanhar o ritmo do seu principal jogador. O Hulk é o Hulk é um jogador que usa muito a sua força física. Se o time não estiver preparado para acompanhar essas arrancadas, essas agressividades que o Hulk tem fisicamente, o time fica desequilibrado. Então, o Atlético é muito forte fisicamente, o Flamengo tecnicamente e o Palmeiras no foco, na determinação, na tática, enfim. Então, eu acho muito igual. Eu não vejo, sinceramente, porque qual é a avaliação que eu posso fazer? Qual é o meu parâmetro? É Libertadores, né? Então, vai começar agora o Campeonato Brasileiro, mas a minha referência de análise são os jogos da Libertadores. Aí, pelo amor de Deus, eu não coloco ninguém perto desses 3 se eu for analisar o desempenho da Libertadores, né? Porque a maioria dos times jogaram com cada time ridículo, né? O São Paulo sofreu para ganhar do último colocado do Chile, o Cobressal. O Grêmio, que foi campeão, que eu apostei que eu acho que pode ser o campeão da Copa do Brasil, que é um time que eu coloquei como surpresa, perdeu do Huachipato. O que eu vou fazer agora? O que eu vou falar do Grêmio? Aí eu vou ser aquele... Não, Grêmio, agora eu não posso mais apoiar o Grêmio. Tenho que esperar um pouquinho. Então é assim, a minha avaliação de parâmetro é a Libertadores. Então, eu coloco esses 3. Porque esses 3, o Palmeiras fez a parte dele, empatou o primeiro jogo, mas ontem mostrou força no segundo tempo e tal. O Atlético atropelou os 2, quer dizer, jogou com um time perigoso e ganhou. É o único com 6 pontos. E o Flamengo, tudo bem, não encantou, deveria ter goleado o Palestino pelo time que tem, deveria ter feito igual fez Atlético Paranaense, Fortaleza, o próprio Corinthians, depois que o cara foi expulso, mas o Flamengo tinha que ter goleado o Palestino. Mas o Flamengo é o Flamengo e esse time é forte. Agora, para pôr um atrás desses caras, eu tenho que esperar ver as rodadas aí, viu? Porque muitos me Casão caiu. Desculpa. Eu vou Não, passar... alguém me ligou. Alguém me ligou. Alguém me ligou, eu tive que desligar. Então, é isso. Eu vou esperar um pouco para ver se tem alguém que pode surpreender. Porque nesse momento eu coloco o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro igualzinho, no mesmo patamar, só que com essas questões de diferença de tipo de jogo. Da Alicia, eu gostaria, claro, de saber o voto dela, assim, óbvio. Ô, Maria, dela. deixa eu falar só uma coisinha. Marília, deixa eu falar só uma coisinha do que o Hélio falou, que precisava contratar um psicólogo, né, ao invés de jogador. O Hélio, o problema do Botafogo é igual de todos nós seres humanos. A gente procura o psicólogo depois. Aí é complicado, o psicólogo tem que fazer milagre. A gente nunca vai antes, a gente só vai depois. E o Botafogo se fizer isso, vai depois. Se é que foi, Alicia, né? Eu não sei como se procurou. É verdade. Da Alicia, eu quero saber, claro, quem é o candidato dela, se ela acha que alguém corre por fora. Óbvio que eu quero saber. Mas, principalmente, eu quero saber o que você promete. Porque ninguém aguenta mais ver seu time ganhar. O que você prometeu no ano passado é o que eu vou prometer esse ano. Mas eu vou contar logo para você, Marília. Logo para você. Ué, meu aniversário, por favor. É seu aniversário, eu posso contar para o Hélio, que é um rapaz que sofreu ano passado, que vem aí sofrendo. Posso contar para alguém que torça para o Inter, né, que empatou lá com o glorioso Real Tomaiapo dentro de casa e também está complicado aí. Tem esse também. É difícil, mas eu queria, primeiro de tudo, te dar parabéns, Marília, parabéns e obrigado. Obrigada por você ser essa referência no jornalismo, uma referência de força para nós, para as mulheres que seguem aí, né, aguentando esse universo que a gente sabe que não é fácil. Obrigada por tanto que você faz. E boa noite para o Renato, para o Casão.
E para o Hélio, a gente tem que dar boa noite, meus pêsames também pelo que o Botafogo está fazendo com a sua alma nesses últimos meses. Esse ano também dando trabalho. Continua. Mas eu tô com um casão que Palmeiras e Flamengo a gente já imaginava. O Galo, com essa mudança de comando, tinha ali um ponto de interrogação, mas aparentemente vai muito bem, obrigada. Né? Tem agora o reforço do Scarpa, que aí sob o comando do Milito fez gol no final, agora fez gol também no jogo pela Libertadores, então é um time muito forte. E, como o Casão falou, os outros que poderiam dar trabalho, pelo menos pelo que a gente tem visto na Sul-Americana, Fluminense, Grêmio, né, o próprio Inter, que supostamente tem como meta o Campeonato Brasileiro para sair dessa enorme fila, e até agora, né, não conseguiu chegar à final do Campeonato Gaúcho, teve esse empate inexplicável dentro de casa, mais de 30 finalizações, mas não conseguiu ganhar de um time que fez o seu primeiro jogo, acho que da história, fora de casa, numa Sul-Americana. Então, esse início aí de Libertadores deixa um pouco de dúvida, mas Flamengo pelo elenco, pela força, pelo treinador que tem uma bagagem, né, e é especialista em ponto corrido, vai ser sempre favorito. E o Palmeiras, pelo que mostrou mais uma vez no primeiro jogo, que levou reservas para enfrentar o São Lourenço, e ontem, que fazia um início de jogo, de novo, completamente perdido, e no final ganha de 3-1, que é aquele time que até quando é ruim é bom, né? Até quando é ruim ganha. Aí você perde a maior estrela, e aí o Estevão faz o seu primeiro gol no profissional. Então, assim, quando você pensa, não, agora o time vai perder. Não, aí, né, surge mais uma cria na base do profissional já conseguindo segurar essa onda, estreando como titular numa partida de Libertadores, fazendo gol. Então, eu acho que segue aí, né, de novo, né, todo começo de campeonato, nos últimos anos a gente tem falado desses três, acho que esse ano não vai ser diferente, e jamais lhe contarei, Marília, o que fizemos, para quem rezamos, e qual é a promessa para que você não possa viver o que, né, estamos vivendo nesse momento, porque o futebol é isso, né? A gente se ama, mas essas coisas a gente não conta. Nem no dia do aniversário. Tudo bem, tá aceitado. Não pedi demais. Vou pedir like, que like vocês podem me dar de graça. Vote na nossa enquete. O Melved está goleando. O Renato falou no comentário inicial dele sobre a data FIFA, que é até um assunto que os clubes com delay foram atrás de reclamar, porque, olha, descobriram em fevereiro que ia ter a Copa América. O calendário foi divulgado ano passado. Aí, para dar uma remediada nessa história, Renato, eles quiseram aumentar o número de estrangeiros por time, porque aí vão ver se contratam os estrangeiros, se esses estrangeiros não vão ser convocados também, é o caso do Flamengo. No caso do Flamengo, os estrangeiros são até mais convocados do que os próprios brasileiros. E tem uma novidade, além dessa, né, de uma mais estrangeiro no campeonato, que é essa lupa nos gramados sintéticos. Começamos o ano com o quase divórcio do Palmeiras com o Allianz Parque por conta do termoplástico, agora estamos em lua de mel com a cortiça, a mesma cortiça do Newton Santos, diferente do coco do Atlético Paranaense. São os 3 gramados sintéticos, os 3 clubes que precisam, pelo regulamento, vamos ver se vai acontecer, emprestar o estádio na véspera dos jogos para os amiguinhos testarem o gramado. Queria que você falasse sobre isso nesse começo, porque a comissão também da Comissão de Saúde da CBF vai ficar de olho nas lesões dos gramados ruins. Então, tem gramado que começa o ano mais ou menos, depois começa a virar um campo minado. Então, os estrangeiros e os gramados, Renato? Olha, Marília, eu não sou contra gramado sintético, ao contrário da, talvez, maioria da imprensa. Eu prefiro 1000 vezes um gramado sintético bom do que um gramado natural ruim. E, infelizmente, a maioria dos nossos campos é ruim. Usam gramado natural e são ruins. Isso é o normal no nosso futebol. Claro, você tem o Morumbis, que é um tapete, você tem o estádio do Internacional, que é um tapete também, mas e os outros estádios? O próprio Maracanã, quantas vezes o gramado do Maracanã não está um lixo? Eu espero que a CBF, nesse levantamento que vai fazer, ela faça o levantamento dos gramados normais e dos sintéticos, porque eu acho que vai acabar essa balela de que o gramado sintético dá mais contusão do que o normal. Pode ser até que isso seja verdade quando você comparar os gramados do tipo da Premier League
com os gramados sintéticos. Mas só que nós não somos a Premier League. E os nossos gramados aqui são, na maioria das vezes, umas porcarias. Então, sobre gramado, eu prefiro, por exemplo, o Flamengo, que é um time que é bom de toque de bola, 1000 vezes jogar no Allianz e no Newton Santos do que jogar num gramado esburacado lá para cima para o Nordeste. Ou mesmo no São Paulo e outros lugares. A Arena Barueri é um pasto. Entendeu? Então, eu tenho uma certa resistência a ser tão contra os gramados sintéticos, pelo menos até que a gente resolva os problemas dos nossos gramados aqui, que normalmente são muito, mas muito ruins. Sobre essa coisa do estrangeiro, de uma maneira geral, ela não é uma saída, porque, pelo menos, times como o Flamengo e o Palmeiras, eles vão contratar os melhores estrangeiros. E esses estrangeiros estão nas seleções do seu país. Gustavo Gomes vai sair porque está na seleção do país, Richard Rios vai sair porque está na seleção do país, o meio-campo inteiro do Flamengo vai sair porque está na seleção, Pulgar do Chile e Dela Cruz e Arrascaeta no Uruguai, além de Varela e Vinha. Então, eu acho que a questão de aumentar os pode até ser bom. O senhor esqueceu. Romero, seleção da Argentina, está louca, né? Está brincando, né? Quando que o Romero vai ser sempre vai para o Paraguai. Sempre vai. Paraguai? Para o Paraguai. Para o Paraguai cabe. Para o Paraguai cabe. Eu não sei porque eu achei que ele era argentino aqui, então ele não iria nunca. Então, Paraguai, ok, tudo bem. Aliás, estreou o irmão dele, o irmão gênio dele. Estreou no Botafogo, né? Depois até queria saber do Hélio o que ele achou da estreia do Romero, clone do Romero do Corinthians. Do Corinthians fez muito gol. O do Botafogo ontem não fez coisa nenhuma. Mas, enfim, é um problema essa coisa do estrangeiro, quando o estrangeiro é bom também, e geralmente o que se traz são estrangeiros de elite, valendo-se do maior poder financeiro do futebol brasileiro em relação ao resto da América do Sul, e aí acaba desfalcando igual. Eu sinceramente, não é por aí. Agora, você falou das datas FIFA, então não serão jamais 11 rodadas do brasileiro, gente. Porque se nas duas datas FIFA o campeonato para, ele só vai parar na Copa América. E na Copa América são 9, não são 11. Isso. A coisa está meio mal resolvida aí, que o pessoal está falando que podem ser 11 rodadas. Eu acho que são 9 mesmo. Os jogadores podem até ficar mais tempo, mas eles aí o campeonato estará parado. Mas o que eu quero saber mesmo, você vai me permitir, Marília, eu vou fugir um pouco do roteiro, vou bagunçar a sua vida, mas eu não resisto. Com o Hélio de la Penha aqui, eu preciso fazer a pergunta que não quer calar. Hélio de la Penha, o que você acha de John Textor? Estava faltando, estava esperando essa pergunta. Fogo no parquinho. Não, natural. Vou falar sobre ele. Mas, Renato, queria que, antes aqui, fazer umas observações sobre o que vocês falaram. Alicia, eu acho que o Grêmio, o desempenho do Grêmio, a gente tem que levar em conta que ele teve uma prioridade, né? Ele deu como prioridade o estadual. Ele vai ser heptacampeão, está correndo atrás do Octa, do Internacional, enfim, é uma rivalidade lá. E você sabe, né, o Rio Grande do Sul é praticamente uma república à parte, né? Então, para eles, esse Grenal é um campeonato nacional. Por isso que eu acho que estão dando essa prioridade, ainda não entraram em campo, né? Quanto aos gramados, eu acho que o gramado sintético, um bom gramado sintético é muito melhor do que os gramados. O Campeonato Carioca ele é disputado em cada várzea que eu vou te contar. Nós tivemos vários jogadores importantes contundidos. Luiz Henrique chegou, contundiu, o Jefinho chegou, contundiu, isso tudo no Campeonato Carioca, nos gramado natural. Então, acho que essa polêmica ela é falsa, né? Sobre o Romero, vi ontem o Romero, e infelizmente ele ainda não chegou. Tem um lance dele que ele dá uma virada de bola para o outro lateral de uma forma lamentável e acaba perdendo, oferecendo um lateral para o nosso adversário. Enfim, foi péssimo. Agora, quanto ao John Textor, ponto parágrafo. John Textor, o que me incomoda no John Textor nessa história toda é que é o seguinte: primeiro que ele parte de uma premissa que faz sentido. Existe corrupção no futebol brasileiro? Eu acho que existe corrupção e não é de hoje. Agora, a questão é a seguinte: por que essa lebre não é levantada? Porque ninguém consegue trazer as provas. Se você não tem a prova para apresentar, então você
fica na sua, vai acumulando as provas, faz o seu dever de casa, depois apresenta, entendeu? Mas, mesmo assim, eu acho que não era papel do presidente da SAF do Botafogo estar levantando essa lebre como se o Botafogo tivesse perdido o campeonato por questão de arbitragem. O Botafogo perdeu o campeonato para si mesmo, sabe? Não tinha o menor sentido ficar discutindo hoje se o campeonato, se o jogo fosse mais justo, se sei que lá, e ainda falando da questão da avaliação da inteligência artificial, avaliando o desempenho dos jogadores. Bom, se você pegar a inteligência artificial e avaliar o desempenho dos jogadores do Botafogo no segundo turno, eu acho que vai haver uma suspeita grave de que jogadores estiveram envolvidos em algum esquema de aposta, porque o desempenho foi outro, né? Sabe, você tinha uma zaga que era a melhor do Brasil, de repente se tornou a pior, sabe? O Tiquinho desapareceu, enfim, você tem o Eduardo, que era um meio de campo criativo, de repente virou burocrático, sabe? Eu acho que ele tinha que sair dessa história, voltar para o Newton Santos, prestar atenção no nosso time. A gente está com uma série de necessidades, uma série de carências. Começamos o ano mal, entendeu? Conquistamos um título de quinto lugar do Campeonato Carioca, sabe? Estamos aí na Libertadores, uma situação muito delicada, duas derrotas, uma delas até aceitável, enquanto a LDU, altitude, tudo certo. Agora, assim, perder em casa para o Júnior Barranquilla, sabe? Um estádio lotado. Enfim, começamos muito mal. Começamos mal. Eu acho que ontem, inclusive, o Arthur Jorge tentou, no sufoco, tirar esse atraso do primeiro jogo e tomou decisões muito desastrosas. Você botar 4 atacantes, 2 ficar no meio de campo, deixar uma defesa que já é frágil, completamente vulnerável, sabe? Num lugar de altitude, que tem que ter fôlego, e é difícil ter fôlego na altitude, o oxigênio é pouco, sabe? Eu acho que ele estava querendo tirar um atraso que acabou não conseguindo. No fim das contas, até a derrota por 1-0 saiu no lucro. Sinceramente, eu acho que saiu no lucro. Então, a minha opinião sobre o John Textor, sabe, o Renato, diferente de muitos torcedores alvinegros, eu acho que ele não deveria estar nessa briga, entendeu? Qual é a vantagem? Digamos que ele ganhe essa briga. Aí o Botafogo vai ser campeão? Não, porque não fomos nem vice, entende? O que ele vai ganhar? Ele vai pacificar, ele vai moralizar o futebol brasileiro? Não, não me interessa isso. Me interessa que ele cuide do Botafogo, futebol e regatas.